Bom dia a todos. Então, nós estamos aqui para mais uma reunião do Departamento de Tocoginecologia. Hoje nós temos a aula inaugural do curso de pós-graduação e para isso nós temos uma convidada muito especial, a professora Suzane, que vai falar sobre mulheres e as transições, olhares múltiplos. Como a professora Laura estava dizendo, um tema muito propício, primeiro porque é a primeira semana de aula do curso de pós-graduação e também porque é a semana que a gente tem o Dia da Mulher amanhã, né, o Dia Internacional da Mulher. Então, nós vamos ter para moderar essa aula o professor Guilherme Secati. Eu vou inicialmente passar a palavra para a professora Maria Laura Costa do Nascimento, que é a coordenadora aqui do curso de pós-graduação em tocoginecologia da UFCM da Unicamp, e depois ela vai apresentar aí a nossa convidada. Obrigada, Laura, por favor. Muito obrigada, bom dia a todos. Eu queria só começar dizendo que é um prazer abrir o curso e o semestre da pós-graduação com essa aula, é muito especial para a gente, mas a gente faz questão que essa aula não seja exclusiva para pós-graduação e ela está no horário da aula de departamento, porque ela é muito pertinente para os alunos de graduação, para os médicos residentes e para os demais professores. Eu tenho certeza que vai ser uma aula para nos inspirar nesse dia especial que antecede a comemoração do Dia das Mulheres. Então, o que eu vou dizer é que para os alunos de pós-graduação e para todos, a gente vai colocar ao longo da apresentação, ao final, um link para avaliação, porque agora todos os eventos da pós, a gente põe um link para ter um feedback sobre o evento, então eu conto com a participação de vocês para isso também. E sejam bem-vindos. Professora Suzane, muito obrigada por aceitar o convite. Professor Guilherme Secati como moderador, que é o coordenador geral da pós na UFCM. Professor, muito obrigada e fique à vontade para iniciar essa moderação e essa aula. Boa aula a todos. Bom, muito bom dia a todos e a todas. Queria começar agradecendo tanto a professora Cássia quanto a professora Laura por esse convite, que é um prazer e um orgulho enorme poder estar participando dessa atividade, especialmente com a nossa candidata, sobre a qual eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Mantendo a tradição de alguns anos, então a gente vai dar início ao ano letivo do programa de pós-graduação em tocoginecologia, com uma aula inaugural de um assunto e uma data que são bastante oportunos e importantes, porque, como vocês sabem, e quem me antecedeu já comentou, amanhã, dia 8 de março, a gente está comemorando o Dia Internacional da Saúde da Mulher, que foi promulgado pela Organização das Nações Unidas em 1975. Eu não sei se vocês sabem toda a história do Dia Internacional da Mulher, mas basicamente, se iniciou a partir de um movimento de mulheres na Rússia, em 1917, lutando contra a fome das trabalhadoras e pedindo o fim da Primeira Guerra Mundial, que foi um dos disparadores da Revolução Russa de 1917, por isso foi oficialmente declarado como Dia Internacional da Mulher. Por isso, nada mais oportuno do que a gente convidar a professora Suzane Serruia, que vai falar sobre mulheres e transições, olhares múltiplos, que tem tudo a ver com o tema do nosso programa de pós-graduação, nosso departamento e a semana que a gente está vivendo. A professora Suzane Serruia é de Belém do Pará, onde fez o curso de medicina e seu programa de mestrado na Universidade Federal do Pará. De 89 a 2010 foi professora adjunta da ginecologia e obstetrícia da Universidade Estadual do Pará. Em 97 foi nomeada assessora para a saúde da mulher da Secretaria Municipal de Saúde de Belém. E em 1999 passou a ser consultora do Programa de Saúde da Mulher do Ministério da Saúde, quando, portanto, ainda no século passado, eu tive a felicidade de conhecer a professora Suzane e tive, num arranque
de talent raising, convidá-la para fazer parte da nossa pós-graduação no doutorado, que ela defendeu no nosso programa em 2003, falando sobre o programa de humanização do pré-natal e nascimento, que foi uma pioneira nesse sentido, e, portanto, ela é egressa do programa e, melhor do que ninguém, poderia estar falando hoje aqui para essa aula inaugural da pós-graduação. Ainda em 2003, a professora Suzane saiu do Programa de Saúde da Mulher e foi para o DECIT, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, onde, a partir de 2005, passou a ser diretora e fez um excelente e maravilhoso trabalho, incluindo, fundamentalmente, pesquisa na área da saúde da mulher, direito, advocacia dos direitos das mulheres. Em 2008, passou a ser assessora de saúde sexual e reprodutiva para as Américas, no programa da Organização Pan-Americana da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, e, a partir de 2014, passa a ser diretora do CLAP, Centro Latino-Americano de Perinatologia, em Montevidéu, no Uruguai, que, para quem não sabe, tem uma longa história de assessoria e parceria com o nosso departamento, desde o professor Pinotti, professor Faundes, professor João Luiz, professor Gama, professor Hugo, professora Ângela, eu e vários outros temos sido parceiros há longo tempo, e mais recentemente na diretoria da professora Suzane, temos estreitado essa parceria do ponto de vista acadêmico e científico, que está culminando com a designação que está nos últimos trâmites de ser concluída, de nomear o CAISM como um centro colaborador da Organização Mundial da Saúde, através exatamente do CLAP, do Centro Latino-Americano de Perinatologia. Portanto, mais do que egressa, é uma amiga e parceira do DTG, e agora eu não vou me estender demasiadamente, vou passar a palavra agradecendo imensamente a disponibilidade e na certeza de que a gente vai ter uma aula simplesmente brilhante. Professora Suzane, a palavra está contigo. Obrigada, Guilherme, Laura, Cássia. É sempre uma alegria voltar para a Unicamp, né? Eu acho que foi um dos lugares que eu fui mais feliz. Inclusive, já dei aula um dia de aniversário, ganhei um parabéns de uma plateia. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que sempre que uma mulher me convida, e havia 2 mulheres me convidando, porque eu não sabia ainda da Cássia, eu penso, eu tenho que ir, porque senão um homem vai. Então, por aqui eu já declaro, eu já faço a minha primeira declaração de interesse. Eu sou imensamente feminista. Eu acho que eu não poderia ser outra coisa. E acho que feminista nem cabe nenhuma qualidade, você é ou não é. E, assim, eu queria começar dando bom dia a todas, a todos, a todes, e convidar vocês para pensar um pouco nesse momento comigo, né? Quando a Laura me convidou, eu fiquei pensando, Senhor, o que eu vou contar nessa aula? E aí ela disse, e o Guilherme, professor Guilherme, que ela ainda chama professor Guilherme, vai ser o mediador. Eu disse, ai, meu Deus, tudo que eu tenho medo, porque eu ainda fico nervosa falando na frente dele. E a ideia era justo nesse momento buscar, não respostas, eu acho que nós estamos no momento, até meio planetário, de contemplar um pouco, refletir um pouco e fazer perguntas. Fazer perguntas, ter inquietações. Por exemplo, nesse 8 de março, eu acho que existe 1000 coisas para a gente se inquietar no mundo. Não que são todas difíceis, muitas delas são, inclusive, muito positivas. Então, eu tentei pensar o que seria interessante trazer para vocês, e a primeira coisa que me ocorreu foi que a gente poderia... deixa eu ver se eu já consigo começar a entrar. Não está aparecendo o direito de compartilhar a tela. Alguém pode liberar? Eu não sei. Eu estou tentando agora e não estou conseguindo. Tento, clico, agora, foi, pronto. E a minha ideia hoje é trazer para vocês um conjunto de reflexões
que eu venho fazendo, mas que não são reflexões solitárias, que várias pessoas vêm fazendo, e agora eu vejo a tela e não vejo vocês. Então, me diga, está no modo apresentação, Gui? Tá, sim, pode continuar. Então, eu vou começar. Então, a ideia era trazer para vocês, nesse momento, que é a semana do 8 de março, que é mágico, que é um grau de pessoas na pós-graduação ainda tão pequeno em relação aos outros países e a nosso grau de desenvolvimento, mas também, do mesmo lado, é um momento de sofrimento, um momento onde a gente precisa criar, elaborar, se dedicar, focar, e tudo isso é mais ou menos como uma gravidez. Pede atenção, nem sempre intervenção, mas pede foco e pede alguns cuidados. Então, para todas as pessoas que estão aqui hoje, eu quero que assistam essas reflexões e discutam. Não, mas a gente não acha exatamente isso. Não, talvez a gente tivesse que ver outras coisas. O que eu pensei em trazer para vocês? Como todos vocês sabem, eu tenho a honra de ser a primeira diretora mulher de um centro que faz 54 anos e a única brasileiro, a única pessoa que no Brasil conseguiu entrar nesse centro e fazer uma carreira como diretora. E eu tenho, então, um olhar para as Américas, porque a minha responsabilidade é com todos os países e territórios. E eu venho observado muitas transições, que são de vários tipos. E venho me perguntado muito sobre a questão da saúde das mulheres. E aqui eu quero falar uma coisa, também como um disclaimer, né? Também avisando, também como uma declaração, que eu considero mulheres todas aquelas pessoas que se consideram mulheres. Para mim, o fato delas serem geneticamente de um tipo, de outro, ou de qualquer combinação X, Y, zero, não faz a menor diferença. Se uma pessoa me diz, eu sou mulher, ela é mulher para mim. E a gente tem que ter esse olhar múltiplo. Também eu estou um pouco preocupada, e aí os mais amigos vão dizer, isso é em causa própria, com o avanço do envelhecimento no nosso país. Mas o assunto principal, que eu vou fazer o exercício de análise com vocês, é o assunto que eu me sinto em dívida desde que eu comecei e fiz o primeiro parto. É a saúde materna. É o fato da gente ter um país com o grau de desenvolvimento que a gente tem e com o grau de mortalidade de mulheres que a gente tem. E um pouco de saúde sexual e reprodutiva, porque a gente não pode falar de saúde materna sem falar de saúde sexual e reprodutiva. Esse quadro que eu preparei entre 2014 e 2015, ele também é um statement, ele também é uma declaração. Aqui no centro, a gente tem os ODS 3, que vocês lembram bem que o símbolo do ODS 3, o 3.1, que vai representar como a saúde global melhorou, são vários indicadores no ODS 3, mas aquele que é o primeiro, que foi considerado pelos países, nos 2 anos que antecederam essa elaboração, que eu também fiz parte, quando a gente saía dos ODMs para o ODS, é a mortalidade materna. E a gente tem, entre esses 17 objetivos, 169 metas, 232 indicadores, a maioria relacionado com isso. Então, eu não sei se consegue ver o mouse, mas, assim, quando eu falo, por exemplo, de cidades sustentáveis ou de pobreza e fome zero, eu também estou falando de morte materna. Quando eu falo de gênero, eu também estou falando de morte materna. Quando eu falo de acesso à saúde sexual e reprodutiva, nós também estamos falando de morte materna. E já o CLAP, o Centro Latino-Americano de Perinatologia, Saúde da Mulher e Reprodutiva, adota uma mandala, normalmente se tem uma apresentação que gira, eu evitei muita parafernália nessa apresentação para ela correr bem, que declara o que a gente busca na região das Américas. Então, a gente busca que as mulheres, que são diferentes das mães, claro, recém-nascidos, tenham
uma saúde plena, universal, no marco da justiça e direito. Porque a gente não fala de outra perspectiva que não seja o direito à saúde como um direito humano. Então, a gente tem no arco mais cerca do branco, o que a gente faz no dia a dia, para que a gente está dedicado, seja um pouco a visão, a missão e as intervenções. Mas hoje a aula não é sobre isso, a discussão não é sobre isso, a discussão é sobre isso. Seguramente eu não sou uma pessoa que teria conhecimento para trazer todo esse quadro, por exemplo, nem dessa transição tecnológica, que é muito violenta, né? Que a gente não consegue aprender uma coisa e no outro dia já tem outra. Nesse minuto, eu uso muito pouco o Google Meet, eu aprendi a colocar o fundo, Charles me ajudou, ou seja, a cada minuto você tem um aprendizado novo. A questão das redes sociais e a questão da sociedade e de todas as mudanças, os grandes desafios que existem hoje na sociedade, as econômicas, a coisa que mais nos ameaça hoje, como mesmo humanidade, que são as mudanças climáticas, e as demográficas e epidemiológicas. Naturalmente, nesse conjunto que eu vejo, e eu convido vocês a pensarem, a gente já vem pensando as interferências, por exemplo, do calor na saúde do recém-nascido, do calor na saúde da embaraçada. Recentemente, vocês viram, quinta-feira, nós lançamos em Brasília uma guia sobre dengue e gravidez com a Febrasgo, que justamente fala que a dengue, pela hipertermia, pode ter consequências que não teria no homem, por exemplo, né? Como um parto prematuro ou outras alterações, além do que as alterações demográficas e epidemiológicas. Então, eu vou um pouco trabalhar sobre isso. Eu não tenho como dizer que eu não vou discutir política, porque tudo é política, mas eu queria contar uma coisa para vocês que é mais ou menos das últimas 2 décadas na região. A gente vive um clima intensamente polarizado, ou seja, em algum momento parecia que a região das Américas estava mais acalmada. Existia democracia, os governos se alternavam, tudo bem, e de repente nós temos um clima que é polarizado. Isso tem implicâncias? Eu acho que todo mundo sabe que sim, né? Mas eu vou me centrar um pouco na discussão de desigualdades. E primeiro eu vou localizar para vocês a questão da estrutura etária. E por que eu penso muito nisso? Vocês veem, isso é uma projeção que é uma projeção importante que fez a CEPAL, buscando entender o que vai acontecer nas próximas décadas. Então, se vocês olham os últimos 50 anos, vocês veem uma linha que desce enormemente, que é a linha de 0 a 14 anos, seguida mais ou menos pela linha lilás, que é a linha que vem a seguir, de 15 a 34, sendo que dá para ver no meio o bônus etário que a gente viveu nas últimas 2 décadas, em adolescentes. Nós tivemos a maior coorte de adolescentes que já se teve notícia, mais de 200 milhões de jovens por aqui. E agora ela projeta um pouco o que o aumento da esperança de vida ao nascer fez com a população acima de 85, com a população acima de 75, e a que está crescendo mais rapidamente, que é acima de 65. De modo que ela imagina que em 20, 30 anos nós vamos ter um certo equilíbrio e que, mais tempo, esse equilíbrio pode deixar de ser tão equilibrado, porque nós vamos ter menos gente no meio da pirâmide que tem quem trabalha. Por que isso nos preocupa tanto? Por 2 razões. Primeiro, porque a região das Américas tem um índice de Gini ruim, né? Vocês sabem que 0 significa que todo mundo é igual, e mais perto de 1 que todo mundo é diferente. A gente é 0,4. E se vocês olharem para o mapa e as bolinhas, eu vou começar a explicar pelas bolinhas, vocês vão ver que tem um país aqui
que eu tenho a felicidade de morar lá, que é o Uruguai, que existem pobres, pessoas em situação de pobreza, mas a pobreza extrema ela quase não existe, ela é 0,1. Nos outros países, a bolinha lilar de fora é a pobreza, na região são mais de 200 milhões, e a bolinha de dentro é a pobreza extrema. E as cores dos países estão refletindo o índice de Gini. Então, vocês veem que nós temos países, inclusive o nosso, extremamente desiguais. Colômbia, Guatemala. Aí fala assim, mas a Venezuela não está marcada igual porque não existem tantos ricos e tantos pobres. Isso acontece também com Cuba, isso acontece com outros países. E a gente tem países que têm um maior equilíbrio. Por exemplo, aqui os países com melhor equilíbrio são a Argentina e o Uruguai, e logo depois dele, esses que estão em rosa e o mais claro. É importante isso? É importante. Voltando para pensar globalmente nos desafios que a gente vai ter, porque vocês também, eu não estou olhando vocês, mas eu estou imaginando que são todos muito mais jovens do que nós, que já fizemos o doutorado há 20 anos, que Guilherme me chamou de candidata ao início, quem sabe eu não me candidato agora que em poucos anos eu me aposento da UPS e vou trabalhar na Unicamp. Né? Mas, assim, a gente olha e pensa o seguinte, o que vai acontecer daqui a 10, 20 anos? E vocês vão viver isso. Vocês, seguramente, e a maioria dos filhos, dos netos. A gente tem um desequilíbrio muito importante nessa composição, e se a gente olha os quintis de pobreza, a gente vai ver que no quintil mais pobre quase nem existe diferença, e isso é ruim para homem e para as mulheres, entre aqueles que recebem aposentadoria insuficiente, ou seja, essas pessoas não têm como sobreviver. À medida que aumenta os quintis, piora para as mulheres. Porque a outra característica do empobrecimento da região é uma coisa que eu repito há muitos anos, que a pobreza é feminina, ou seja, onde a pobreza é maior é nas casas, nas famílias, onde a chefe de família é uma mulher. Então, na linha vermelha está uma constante, que é a pobreza, na linha verde clarinha está o Brasil, a gente vê claramente que o Brasil teve um pico de diminuição entre 17 e 18, ele diminuiu bastante no início da década de 2000 a 2015, 2017, e depois ele voltou a subir. O pico disso, como todos podem ver aqui, em relação à América Latina e o Brasil, naturalmente foi o Covid, né? Que depois eu também vou mostrar outro quadro para vocês. Isso é importante, os países aumentam a sua esperança de vida, mas as mulheres, que são as que têm mais esperança, entre 5 a 10 a 12 anos mais que os homens, elas estão mais pobres. E em alguns países, aqui em vermelhinho é o Haiti, do lado da República Dominicana, isso é mais sério ainda. Então, eu quero um pouco que a gente tenha esse quadro na cabeça. Ele é um quadro desanimador? Mas nem tudo é ruim. Mas ele é um quadro que mostra que nós avançamos por mais anos, isso é maravilhoso, mas que, à medida que a gente avança por mais anos, existem mais pobres e mais na linha de pobreza mulheres. Nós cuidamos, a maioria daqui, de mulheres, né? A boa notícia é essa, só que ela ainda não impactou. A boa notícia é que, seja através de um recorte urbano-rural, a gente tem mais mulheres estudando do que homens, mais mulheres que terminaram o ensino secundário, que é um critério que a gente usa na pesquisa da integração num trabalho que seja menos informal, porque nós consideramos o trabalho informal aquele que não dá nenhuma segurança, a gente acabou de discutir, aposentadoria para as pessoas.
E aqui vem um pouco a média de anos, e aí é um dos lugares que o Brasil está bem. O Chile é o país mais escolarizado da região, tem um estudo magnífico mostrando as coortes de mortalidade materna e o grau de educação das mulheres no Chile, mostrando a importância dessa variável para a morte materna. Então, isso nos interessa porque implica, já que as mulheres são as que ficam mais velhas, já que as mulheres são as cuidadoras, que elas tenham mais conhecimento. E aqui, antes de eu entrar na discussão da agenda das mulheres, eu queria que vocês olhassem esse pano de fundo e tentassem sempre fazer um exercício como esse que eu acabo de fazer, que é um caleidoscópio, que você vai trazendo contextos que aproximam e dizem, bom, mas essa paciente que eu estou atendendo agora, sei lá, de Campinas, ali do lado de Jundiaí e tal, ela mora em que cidade? Ela está em que área? Ela tem acesso a que serviços? O que ela pode contar? Qual será a renda da casa dela? E descobrir qual o grau de vulnerabilidade que essa mulher tem. Essa pergunta nós tentamos começar a responder com essa agenda. Assim que eu entrei como diretora do CLAP, em 2014, eu convidei uma série de professores, Guilherme estava junto, para ajudar a pensar de maneira integral, pensando que são princípios de direitos humanos, equidade, igualdade de gênero e sustentabilidade do próprio planeta, que a gente pensasse nessas novas necessidades de saúde, nessas mudanças, nessa transição, e o que a gente tinha, porque a minha preocupação é, as necessidades crescem, mas os serviços não se modificam. Então, existe um descompasso, uma dicotomia entre necessidades e respostas, e é um pouco o nosso trabalho. A gente fez essa revista, ela foi publicada, e a partir daí a gente começou a trabalhar com vários especialistas em projeção de população. Então, eu trouxe esse quadro que ele confere o que eu já disse para vocês. Sim, nós vamos rápido para uma população com mais de 65 anos. Sim, nós precisamos olhar, e aqui eu quero que vocês prestem bem atenção, que isso é a estrutura etária para homens e mulheres global, usando a carga de doença. Aquela estrutura de pirâmide mais clássica que a gente tinha, ela já foi um pouco diminuindo, e quando chegar aqui pelo meio, que vai ser mais ou menos, digamos, em 20, 30 anos, porque isso é 2100, mas isso vai subindo devagar, né? Ela vai afinando na base. Nós vamos ter uma dificuldade para que esse meio possa criar condições, não vou dizer de sobrevida, de existência para esse conjunto que é muito velho e esse conjunto que é muito jovem. Então, essa estrutura etária, ela está para todos os países e regiões. Eu trouxe a global porque ela é a mais impactante. Ela mostra que, sim, esse é um tema de discussão. E, a propósito, nós estamos na década da velhice. Esse é um slide de um colega que coordena essa década de... Não chama velhice em português, em espanhol chama vejez, é o aging, de envelhecimento, onde a gente discute, entre outras coisas, a esperança de vida, que é uma coisa, e a esperança de vida saudável. Porque o que a gente quer é, de novo, que a sobrevida continue crescendo, e que essa sobrevida crescendo, a gente tenha oportunidade de que seja com saúde plena, não pessoas maiores, mas totalmente dependentes do sistema de saúde. Então, esse é o panorama onde o CLAP trabalha dentro da saúde da mulher, das mulheres. A gente trabalha com grupos vulneráveis, porque são as mulheres dos quintis mais pobres, e a gente trabalha com esses temas. A gente tem um estudo, eu vou mostrar parte para vocês, de carga de doença,
Tem uma discussão enorme de cuidar, ser cuidada, o autocuidado, e a gente está começando a fazer incursões nessa área de demografia, envelhecimento, saúde mental e sexualidades. A primeira declaração em relação a isso é exatamente essa. A gente não mudou muito o modo que a gente morre, né? Isso são os anos perdidos de vida por mortalidade precoce. Então, se você olha o ranking de 30 anos atrás e olha o ranking atual, a gente vê as flechinhas ficam uma para cima, 3 se mantiveram iguais, poucas modificações. Mas quando a gente olha do que a gente adoece e aquilo que é discapacitante, as mudanças são enormes. Felizmente, o que era materno e neonatal foi aqui para baixo, tudo que era relacionado com as doenças respiratórias, isso é antes do Covid, ficou aqui embaixo, e nós temos a subida naquele padrão bem transição demográfica das doenças cardiovasculares, dos cânceres, das outras não comunicáveis, e uma que preocupa muito, que são as doenças mentais, porque a projeção de doença mental como discapacitante para os próximos 30 anos é um pouco assustadora. Então, o que a gente andou fazendo pelo CLAB? A gente foi para esse banco, né, que é um banco de dados que tem carga de doença por país, elencou e primeiro perguntou o que está matando mulher de 50 a 69 anos. Então, são os uns e os dois daí e os 3. Basicamente, 3 coisas: diabetes, AVC e infarto. Eu estudei cardiologia, eu acho que há quase 40 anos. E eu me lembro, como se fosse hoje, de eu ficar preocupada que o professor só falava um homem, um homem, um homem. E eu perguntei, professor, e mulher não tem infarto? Ele falou, muito raramente. Então, vocês imaginem, é uma mudança em menos de 4 décadas. E é uma mudança muito impressionante. Quando a gente pergunta para esse grupo o que faz com que elas percam a vida, a qualidade de vida por incapacidade ou doença, aparece a dor muscular, né, a dor lombar, e aparece a depressão, que vai se tornar ainda mais importante. Vocês vão ver no mesmo quando a gente passar para o outro grupo etário. Quando a gente pergunta mulheres acima de 70 anos, não existe quase diferença, continua o mesmo conjunto, ou seja, as doenças não transmissíveis, infarto, AVC e diabetes. Mas quando a gente pergunta o que leva à incapacidade, além da dor lombar e da perda auditiva, que é uma coisa importante, aparecem o Alzheimer, a depressão. E se a gente olha para o conjunto de países, a gente vai ver quadros bem interessantes de como isso se comporta em cada uma das sub-regiões. A gente ainda está fazendo análise desses dados, e antes que eu entre na saúde materna, eu trouxe esse conjunto de reflexões para vocês, porque eu acho que alguns são senso comuns, alguns vocês já sabem. A gente tem maior esperança de vida, a gente vive numa região de intensa desigualdade entre pobres e ricos, a gente tem uma transição rápida entre o que era um padrão de fertilidade para um padrão diferente. Isso não é só das Américas. Recentemente, a China publicou uma série de medidas, ela que teve uma política de controle de natalidade tão violenta, mas ela publicou incentivando a natalidade. Então, a gente tem transições e desafios, tanto na esperança de vida, quanto na transição, quanto na escolarização, quanto na sustentabilidade, e como essas mulheres vão estar, e do que elas vão estar adoecendo. Então, eu pergunto para vocês atendem uma mulher? E eu tenho certeza que aqui vai entrar a discussão da transição obstétrica.
também começada por um aluno dessa casa, também orientando do Guilherme, o João Paulo. Nós temos as mulheres chegando para parir mais tarde, as mulheres chegando para parir menos, mais cirurgicamente, e isso tem implicações em como elas chegam, que doenças elas trazem e que doenças elas vão desenvolver depois dessa gravidez tardias, entre aspas. Eu acho que a gente tem um monte de pergunta aí, eu tenho um monte de pergunta. Como é isso? Nós vamos ter um impacto? Essas mulheres vão ter mais diabetes? Elas vão ter mais hipertensão? Elas vão ter mais complicações diretas? Tudo isso nós precisamos estudar. Eu creio que todo mundo conhece, né, o último lançamento do Lancet, que faz essa discussão sobre saúde da mulher. Um dos capítulos é do João Paulo, e eu, se eu puder, eu não trouxe, porque eu acho que eu não participei desse grupo. Esse grupo começou a se reunir há bastante tempo, eu não estava envolvida, mas assim, eu olho aquilo e eu poderia ter dito a maioria daquelas conclusões, porque vocês vão ver agora, quando eu começo saúde materna, como todos esses conceitos se aplicam numa análise. Então, a minha ideia foi, mostrei para vocês esse caminho, né, de análise, quais são os elementos que a gente tem que contextualizar, como a gente tem que olhar para um problema, problematizar, para pensar as perguntas, para pensar em que a nossa contribuição pode ser relevante. E vamos para aquilo que é uma dor permanente em todo mundo, infelizmente, né? A mortalidade materna, ela, como eu já disse para vocês, ela é um tema de desenvolvimento social. Ela não é simplesmente um tema de saúde da mulher, restrito à saúde da mulher. Nem o problema está só na saúde e nem a solução está só na saúde. Mas, mundialmente, aquilo que se notava na região também aparece, né? Esse é o quadro mundial, vocês veem, as áreas desenvolvidas têm baixa mortalidade, as áreas menos desenvolvidas, e aí tem um destaque, infelizmente, muito desfavorável para a África, e nosso país mesmo tem uma taxa que eles consideram mediana. Acho que não tem nenhuma explicação para o grau de desenvolvimento. Se vocês olharem esse quadrinho aqui, ele, ao lado, ele pega os quinquênios. E o último quinquênio já mostrava que a gente vinha mal, porque a velocidade de redução, ela tinha estagnado e tinha permitido um aumento. Então, quando a gente olha o que aconteceu nesse momento entre 16 e 20, a razão da mortalidade materna aumentou em 16%. Então, quando termina os ODMs, embora nós tivéssemos várias publicações, várias discussões, não se conseguiu avançar nessa redução. Então, globalmente, quando a gente tiver terminado essa aula, vocês calculam que no planeta, a cada 2 minutos, uma mulher morreu. Quando a gente olha para a região das Américas, antes da pandemia, ou no começo, a gente já tinha um número, que era um número de 2 décadas atrás. Mas vamos olhar para as 6 regiões que a gente divide de acordo com o critério da OMS. Quando a gente olha o número absoluto de mortes, e aí existe total razão para o fluxo de recursos que financia os grandes projetos, está na África, a gente encontra que lá nós temos cerca dos 200 milhões dos 290 milhões que ocorrem na região. A Europa, como é uma região desenvolvida, tem um número que é baixo e também é desigual. Não se morre na França como se morre nos países menos desenvolvidos da Europa. E a região das Américas tem esse número aqui, que é um número aqui que dá uma taxa, uma razão razoável, porque aqui estão incluídos os recém-nascidos dos Estados Unidos, que é o maior país da região, e tem um grande número. Quando a gente desagrega a região,
e primeiro faz uma estimativa pontual da razão, a gente já vê as disparidades, né? Então, as Américas são 68, a América Latina já sobe 20, a região do Caribe já é 188, a América Central 64 e a América do Sul 86. Aqui, América do Norte 20. Isso significa que o risco de morte materna ao longo da vida, ou seja, de 1 para esse número, ele é de 290, perdão, de 2.900 nos Estados Unidos, na América do Norte, e ele pode chegar a ser de 710, uma a cada 710 mulheres. Então, isso mostra para a gente uma coisa da desigualdade. O que a gente vinha discutindo há bastante tempo, quando a gente começou a discutir as tendências e o que cada número deveria baixar, era que esse declínio era completamente insuficiente. E quando a gente jogava isso nos quintis dos países, a gente notava ainda maior a dificuldade de, com a razão atual, com a velocidade atual de declínio, conseguir. A velocidade atual que a mortalidade materna tem é de 1,4. Ela deveria ser de 5. Um total desbalance, mostrando claramente a gente vai ter muita dificuldade de cumprir esse ODS. Aqui está a mortalidade por todos os países. A gente sabe que brigam no ranking da menor mortalidade o Canadá, o Chile, o Uruguai, Estados Unidos, Costa Rica e as pequenas ilhas, né, de Antigua e Granada, e, infelizmente, desse lado daqui, a gente tem o Haiti, a Venezuela, a Bolívia, Belize, Guiana, República Dominicana. O Brasil está aqui no meio, em torno ainda de 68. Essas são as estimativas publicadas este ano, ano passado, 23. Elas são feitas a cada 2 anos e por um grupo interagencial, e que não refletem ainda o que foi o Covid. A gente faz estimativa e faz o grupo interagencial, quando publica, recebe muitas críticas. Por quê? Porque a maioria dos países, eles não fazem a vigilância correta. Então, vocês veem uma linha azul, que é o estimado, e uma linha vermelha, que é o reportado. É engraçado aqui que alguns reportam mais do que a gente estima, mas a maioria dos países não reporta aquilo que a gente estima, porque ele não vigia a morte até os 42 dias, ele não faz uma seleção de morte de mulheres em idade fértil, uma revisão. Então, quando saem essas discussões, quando saem esses números, a gente tem uma discussão enorme. O Brasil aqui também, o número reportado é até um pouquinho maior do que o estimado, porque, de fato, embora um período isso não tenha ficado muito fácil, hoje ele foi retomado e a gente tem bons números. Por fim, mais um quadro para entender essa análise, que a gente fez os quinquênios, exatamente como eu mostrei naquelas curvinhas, discutiu a variação total da razão da mortalidade materna entre esses 20 anos, e está marcado em laranja tudo que aumentou, minha gente. E é assustador porque a morte aumentou no Canadá, a morte aumentou nos Estados Unidos, aumentou no México, aumentou na República Dominicana, países que precisariam entender que mortalidade é essa, sendo países com grau de desenvolvimento que tem. Bom, alguns a gente tem resposta. E a gente chega nesse quadro.
esse é um quadro que a gente discutiu muito sobre como pensar em intervenções e o que deveria ser para a gente como deveria ser para a gente os principais países para priorizar para investimento, para intervenções. Então, de um lado, vocês têm os países com altíssima razão de morte materna. E sem nenhum demérito, porque cada morte é importantíssima, mas Belize, Jamaica, Suriname, eles têm uma população, Bahamas, bem pequena, e o número de morte materna, por exemplo, é 43, 67, 50 e pouco, mas é um país pequeno, com baixa natalidade, então essa relação numerador-denominador dá uma razão muito alta. Mas, do outro lado, nós temos os países que têm a maior população e o maior número absoluto. E alguns desses países, quando eu apresentei isso aos ministros, perguntou, não é possível, porque aí está os Estados Unidos, é verdade. Aí está México, aí está o Brasil, aí está a Colômbia, a Argentina, países que nós consideramos na região de médio e alto desenvolvimento, países desenvolvidos. Então, o que está acontecendo nesses países? E, de novo, uma análise de que tipo de mulheres estão falecendo, né? Então, a gente vai fazer uma análise, de novo, olhando o que significa nesses países, como se comportam os indicadores. Então, a gente pega a razão, pega o número de mortes absolutas e, a partir daí, vai entendendo. Elas têm consulta pré-natal? A grande maioria tem 4 consultas. Elas são atendidas por pessoal especializado? A maioria é. Vamos relacionar com o IDH, que é o desenvolvimento humano, e vamos relacionar com o índice de gênero. E aí a gente vê as diferenças e consegue quase traçar linhas entre uma coisa e outra. Eu trago isso, já não vou demorar, Guilherme acabou de me avisar que eu já tenho mais de meia hora, mostrando que depois do Covid isso foi mais agravado. Porque, de novo, a gente tem pessoas mais pobres, pessoas que deixaram a escola, mais desigualdade de gênero com violência e mais situações, como a gente vive em algumas fronteiras do Brasil, de falta de paz e justiça, onde sempre as mulheres são as mais atingidas. Eu também não vou demorar, mas eu queria muito que vocês se dedicassem a pensar, e isso reflete aquelas perguntas que eu falei, você está atendendo uma paciente e você tem que olhar para essa paciente e pensar, o que ela come? Deixa eu voltar. O que é, como foi os estudos dela? O que ela usa para cozinhar? Onde ela mora? Porque essas dimensões são que dão o índice multidimensional da pobreza e fazem a gente entender como esses 3 elementos estão relacionados com a morte materna. Eu expliquei. A solução, o problema da morte materna hoje no Brasil e no mundo, ele não está restrito à área de saúde, às soluções tecnológicas, ao nosso conhecimento, ele está relacionado aos determinantes sociais, e a gente tem que pensar, eu vou voltar, em todas essas relações, com renda, acho que eu tenho que clicar aqui, eles inventam na apresentação, eu erro, que tem uma relação direta, quanto menor a renda, ou seja, essa é a razão de morte materna e isso é o PIB do país. Se o país é rico, tem menos morte materna. Se o país é pobre, tem mais morte materna. Se a gente olha para a educação, é a mesma coisa. Onde existe menos morte materna é onde as mulheres têm mais estudo. E a mesma coisa, desigualdade de gênero. A gente tem uma relação estreita, onde os países são mais desiguais, a gente tem alta mortalidade, onde os países são mais, existe uma maior igualdade de gênero,
a mortalidade materna é o mesmo. E eu queria chamar a atenção desse estudo, porque ele tem muito a ver com o nosso país, sobre os resultados de uma análise que toma raça, cor. E me levaria bastante tempo falar sobre isso, mas eu acho que é fundamental que vocês discutam a questão do respeito, dos comportamentos discriminatórios, dos vieses raciais que existem na nossa educação médica e na própria política de saúde. Além disso, existe toda uma discussão hoje de como fazer esse cuidado numa abordagem mais cultural, ou de como certas ideias de as mulheres afrodescendentes ou negras têm mais força e aguentam melhor os partos, ou o fato delas serem meninas, elas tiveram menor conhecimento. Enfim, existe uma série de elementos que vão nessas 3 dimensões que a gente precisa discutir no país. Esse é um estudo que a gente fez com a UFPA, e ele foi baseado nessa discussão que é de 13, que eu volto a insistir, que são as oportunidades econômicas, o financiamento e a capacidade de decidir, e aqui podia estar uma palavra que hoje é conhecida de todo mundo, né, na tradução, empoderamento, que melhora os resultados. Mas aqui existe uma discussão das dinâmicas da família, das saúdes, e se vocês olharem aqui, a atenção do sistema de saúde, ela entra aqui, ela faz parte dessa engrenagem, mas o que muda é a capacidade de ter educação, renda e condições de vida dignas. Muito bem, já quase terminando, eu trago para vocês um pouco do que tem sido a nossa aposta em saúde sexual e reprodutiva. E por quê? Porque quando a gente olha para o conjunto de mulheres e pergunta no sistema informático perinatal, essa gravidez foi planejada? A maioria não foi. E quando a gente olha o cenário ainda pós-Covid, passado quase 1 ano e meio, a maioria dos países, inclusive o Brasil, que está buscando comprar, não tem como atender às necessidades de contracepção. Isso é importante? Isso é importantíssimo. Um outro elemento que está ligado ao parto e à saúde, e eu ficaria muito encantada se alguém resolvesse trabalhar com sífilis. Existe agora um grupo se organizando na Universidade da Bahia, no UISC, no centro que trabalha com dados, porque a gente não pode mais ter essa sífilis. Ela é outra demonstração do nosso grau de falta de qualidade da atenção. E, ao mesmo tempo, a gente já está investindo numa das tecnologias mais importantes do futuro, que é o autocuidado. Nós temos que trabalhar nesse empoderamento e no autocuidado, porque ele será capaz de dar para a mulher autonomia e capacidade de tomar decisões. Eu passo por isso muito rapidamente para terminar nesse quadro. Essa fundação, a Fundação Guttmacher, ela trabalha com estimações, ela tem ótimos produtos, e uma das coisas que a gente fez em 2017 foi trabalhar respondendo a essa pergunta. Porque é muito comum que o CLAP, eu vá a um país e o ministro pergunta: Suzane, o que a gente tem que fazer para melhorar a situação? Eu falo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dizer para as mulheres que elas podem decidir ficar grávidas ou não, e quando elas podem, e quando elas quiserem. Então, hoje, se a gente conseguisse atender, olhem para o quadro do meio, todas as necessidades satisfeitas, nós evitaríamos 7 milhões de gestações não planejadas. Isso é só para a América Latina e para o Caribe. Nós evitaríamos mais de 2 milhões de gestações e nascimentos, né? Porque aqui vão entrar os abortos inseguro. Mas nós baixaríamos só com isso 68% de mortes maternas.
Tem uma discussão se o número é tão alto, só com a intervenção do planejamento familiar, mas quando eu olho para o declínio da Europa, quando eu olho para o declínio dos países que são desenvolvidos e que a cesta de ofertas de contracepção é gigante, eu digo, sim, a gente tem que apostar isso na região. Não é uma decisão fácil, mas ter essa intervenção, ela é a intervenção mais custo-efetiva, é a coisa mais barata. Para evitar uma morte materna, que a gente não vai conseguir discutir tudo aqui, nós precisamos de um arsenal todo funcionando. A contracepção, ela tem uma implementação que é um investimento inicial, e depois se traduz em menos mortes maternas aqui, claro, menos mortes de recém-nascidos, HIV e infertilidade. Como o Guilherme falou no início, nós trabalhamos com todas as outras agências das Nações Unidas, esse trabalho das meninas, adolescentes e mulheres afrodescendentes a gente fez com o Núcleo de Mulheres Africanas de Nova York, com todas as outras organizações que vocês devem conhecer as letras, e também com os centros colaboradores e com o Hub da OMS, que está no Brasil, honrosamente na Unicamp, liderado pelos nossos colegas, e que são a cabeça pensante, muitas vezes, da nossa política. Isso era, em geral, o que eu queria trazer para vocês. Eu acho que eu não trouxe respostas, não era a minha ideia. A minha ideia era trazer perguntas, trazer possibilidades que vocês pensassem sobre esses problemas, sobre esses roteiros de análise. Como a gente analisa os problemas, e perguntas e sugestões, e vou adorar receber críticas de vocês, e também que a gente discuta um pouco. Espero deixar todo mundo inspirado com problemas, porque é isso que a gente ainda tem muito para resolver. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, Suzane. Acho que a gente não esperava nada menos magistral do que foi a tua apresentação. Acho que as manifestações de aplausos aí que a tela está mostrando demonstram um pouco a reação, o sentimento do público, que atingiu o recorde. Estamos agora com 90 pessoas na sala, acho que é um recorde para uma aula inaugural do programa de pós-graduação. Queria agradecer imensamente e falar que a gente tem ainda pelo menos uma meia hora livre, e queria modificar um pouco a nossa sistemática, ao invés de usar o chat, de abrir a possibilidade de quem estiver presente na sala de poder fazer algum comentário ou pergunta, se você estiver disposta a manter esse diálogo com a plateia. Por favor, aqueles que queiram se manifestar, por favor, levantem a mão para eu poder dar sequência. Acho que Renato é o primeiro que levantou a mão e depois a Adriana. Renato? Bom dia, Suzana. Obrigado pela sua aula, sempre trazendo muita informação que a gente fica, por um lado, inspirado e, por outro, claro, um pouco chateado pelo cenário, né? Fazer os diagnósticos não é fácil, né? E uma vez que você esteve aqui na Unicamp, a gente teve a oportunidade de conversar e eu queria saber a sua impressão, como o papel que você desenvolve nas diferentes agências e nos diferentes países, né? Pensando no Brasil, por exemplo, a maior parte das mortes acontece dentro do hospital. Eu acho isso um diagnóstico bastante preocupante, né? As mortes maternas, boa parte acontecendo dentro dos olhos do cuidado ali, né, em teoria, né? E no Brasil, Suzane, a gente tem os dados do DataSUS mostrando um fechamento dos leitos obstétricos nos últimos 6, 7, 8 anos, né? Mais quase 7, 8% de diminuição dos leitos obstétricos. Me parece que está havendo um remanejamento do que é uma maternidade para oferecer o cuidado para as mulheres. E uma das coisas que a gente está tentando levantar a bandeira, isso que eu queria saber se você, qual é a sua impressão,
como deve ser o cuidado dessa mulher numa maternidade. Quer dizer, como é que é esse leito, como é que é essa equipe, por que as mulheres morrem dentro do hospital, né? E mesmo no pós-parto, no puerpério, esse acompanhamento que a gente sabe que não é fácil, que a gente acaba se distanciando das mulheres, mas boa parte delas morrem dentro do hospital, né? E eu sei que você tem atuado em diferentes contextos, e aqui no Brasil a gente ainda tem um problema muito difícil. E a obstetrícia é vista como uma especialidade de pouca importância, porque cuida das mulheres, como você bem pontuou na sua apresentação, isso sempre é colocado de lado, né? Aquilo que é pouco valorizado na sociedade. Um leito obstétrico parece não ser muito valorizado diante das outras alternativas que o hospital tem quando investe em equipe, investe em pessoal, investe em leitos dentro de um hospital. Como é que a gente faz para dizer para todos esses atuantes no cenário de que isso não é verdade? Quer dizer, se mostrar esses dados que você mostrou, né, não deixa as pessoas de queixo caído, o que vai deixar? Né? O que a gente pode fazer? Guilherme, você me orienta se eu respondo 1 a 1, se você vai juntar as perguntas. Não, acho que 1 a 1, sim. Temos 4 pessoas na fila, mas acho que temos tempo suficiente. Vou tentar ser breve. Renato, primeiro começando sobre a avaliação da atenção hospitalar. Como eu falei várias vezes, né, ela é um capítulo fundamental. A gente tem vários documentos no CLAP sobre isso, mas um dos documentos que eu considero mais importante para nos ajudar a entender isso, ele está traduzido para o português, ele é uma ferramenta, na verdade, que chama Condição de Valorizações Essenciais, onde a gente avalia. Ao contrário de você, eu quero que no Brasil fechem hospitais com camas de obstetrícia, porque elas são leitos que não servem. Elas não têm anestesista 24 horas, não tem pediatra, a maioria dos obstetras fica de sobreaviso à distância, e não é que fique uma enfermeira, que seria um mundo ideal, não fica ninguém, fica uma técnica, uma parteira, e chama. Então, a gente tem no Brasil, assim, um desbalance total de onde mora e onde vai ter o filho. A gente não conseguiu construir os polos e as chamadas redes integradas, elas estão planejadas, mas elas não estão implementadas, que derivariam a partir da atenção pré-natal e da qualificação de risco, e essa mulher chegaria. Então, se você olha as 3 demoras e você olha o que acontece dentro dos hospitais, você encontra respostas. Por exemplo, eu jamais diria que na Unicamp nada funciona perfeito. Acho que tudo funciona perfeito. Mas quando a gente olha por que a gente perde paciente aí, e é uma análise interessante, usar a análise das 3 demoras e a análise das condições de valorização essenciais, porque a gente vai descobrir coisas simples que poderiam ser resolvidas, entendeu? Que estão relacionadas ao desempenho da equipe, ao monitoramento dos dados, à avaliação permanente, e há uma série de coisas. Eu adoraria que a gente conversasse sobre isso e encontrar um aluno disposto a aplicar a ferramenta. É uma ferramenta extensa. Ela leva, eu acho que, dependendo do hospital e do número de leitos, até 50 horas de trabalho, ou seja, pode levar quase 2 semanas de trabalho. Ajuda a entender? Ajuda, mas tem que olhar para as demoras. Porque muitas vezes a mulher que a gente recebe, isso aconteceu comigo muitas vezes, professora, na Santa Casa de Belém, a mulher está morta. A gente não consegue nem fazer nada. A outra coisa é um pouco, o que falta hoje para a gente mudar essa ação? Como eu falei para vocês, eu discuti isso em setembro com os ministros em Washington. Então, eles falam, diga 3 coisas, né? Então, a primeira é investimento. Não tem investimento, não tem um fluxo de investimento. Não tem fundos para isso. Quando mudou a situação, e os indicadores mostram o estudo, quando o Brasil, por exemplo, teve planos de verdade integrados, né? E teve toda uma discussão.
não é um spoiler, porque isso tem sido discutido, vai ser lançado, tem uma nova coordenadora da saúde da mulher. Eu estive em Brasília semana passada e vai ser lançado um novo programa que é a atual ministra. Qual era a discussão? Quantos milhões a gente precisa? Porque a gente sabe que se não melhorar as condições dos hospitais, se não melhorar toda a integração da rede, se não melhorar a capacitação, se não melhorar esse investimento, não vai ter mudança. A segunda coisa a gente precisa de um comprometimento do setor do intersetorial. Essa discussão ela tem que sair da saúde. Nós temos que falar com as empresas que têm mulheres grávidas, nós temos que falar com as escolas que têm alunos grávidos, nós temos que receber essa mulher nesse contexto e tentar proteger. Eu sempre falo assim, quando você está na frente de uma paciente, e se você tem que aplicar um filtro, você fala, ela é grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, grau 5 de vulnerabilidade. Então, você vê uma adolescente negra, 16 anos, que é rebelde, que fuma, que às vezes quer beber, que não sabe nem direito que é o pai, o que você pensa? Nossa, eu tenho um problema. Não, ela tem um problema enorme. E nós somos as únicas pessoas a ajudar essa menina. Então, e ela tem que ter aquele acompanhamento que a gente tem o WhatsApp dela, que ela tem que ser a nossa melhor amiga. E colocar ela no colo para ela não morrer, porque ela tem todas as vulnerabilidades de raça, de renda, de cor, de preconceito, de tudo que pode sofrer uma mulher. E são essas que morrem. Ou é uma pessoa que vem do interior e não consegue falar na nossa frente. A gente pergunta, como é que a senhora está? Estou bem. A senhora sente alguma coisa? Não. A senhora... Não. E aquela paciente sai do teu consultório e ela tem 1000 problemas, ela não conseguiu abrir a boca. E aí tem um problema de gênero, Renato. As mulheres não gostam de ginecologistas homens. E eu estou falando com a maior sinceridade, porque eu escuto isso toda hora. Então, os homens têm que ser mais simpáticos ainda. Os homens têm que ser mais abertos ainda. Os homens têm que ser mais acolhedores ainda. Isso é fundamental, isso é fundamental. Na atenção, o que vale é a empatia, essa característica que nos faz ser diferente dos outros. Se a gente consegue ser empático, se a gente contextualiza, a gente vai para frente. Não sei se eu te respondi, eu te deixei mais preocupado, porque tu és homem. Por sorte, tu é muito empático, uma simpatia em pessoa. Então, pode ser que dê certo. E vamos discutir o uso da ferramenta aí. Obrigado, Suzane. A próxima que solicitou a palavra é a Adriana Malê. Gente, bom dia, obrigada pela excelente palestra, estou chegando hoje, né, primeiro dia de aula. Eu fiquei pensando exatamente isso, o quanto o atraso no diagnóstico e a chegada dessa mulher Brasil afora na verdade, o determinante da morte intra-hospitalar. Mas a minha pergunta é, já que a gente sabe que evitar a gravidez indesejada é o principal, se existe algum estudo do ponto de vista das medidas mais custo-efetivas nesse sentido, comparando isso, que foi um passo adiante, né, nesse estudo, porque a gente ainda vê muita resistência na ponta com o DIU, então esse passo se já foi dado. Oi, Adriana, feliz retorno às aulas, que é esse período maravilhoso que a gente ainda estuda, né? Sim, existem vários estudos, coortes brilhantes americanas. A gente tem um estudo que o CLAP fez com a Universidade de Pelotas, e a Argentina tem um estudo agora, levou 5 anos para ser publicado, mostrando o impacto do DIU e do implante. Nós temos que trabalhar com isso. Eu não sei se o pessoal do Semicamp está aí, mas se tiver, vai falar, Suzane, só está chovendo no molhado. A gente tem muita evidência. Os métodos modernos de longa duração são o principal. E a gente tem uma intervenção que chama atenção imediata pós-evento obstétrica, a IPEO. Mulher entrou para parir. Ela já levou uma conversa no pré-natal, porque ninguém vai. Claro que é até
covarde uma mulher dentro do filho de falar, quer ter outro, minha filha? Não, claro que não, pelo amor de Deus, nem fala comigo. E ela vai tomar uma decisão apressada. Mas a ideia é que durante o pré-natal isso seja discutido e no primeiro momento pós-parto o DIU ou o implante sejam oferecidos. Nos treinamentos que estão à disposição na página do CLAP, tem um curso que se chama AIPEU, que é anticoncepção imediata após evento obstétrico, inclusive onde a parte prática tem um útero no momento do parto, um útero fora do parto, para você aprender, porque a gente não tem muita experiência. Eu mesma, que me formei já há quase 40 anos, eu, por exemplo, não usei implante, não tinha, aprendi um DIU, claro, mas o implante não era muito comum. Então, a gente deve trabalhar por esses métodos. Mas não existe método em geral. Vocês estão numa região rica, vai no Nordeste e pergunta, o que você tem de método para dar para a mulher? Tem duas das piores opções de contraceptivo oral. Não funciona, entendeu? É isso, tem muitos estudos. Se você mandar um e-mail, eu tenho um levantamento desses estudos que a gente usou para justificar o AIPEU. Com muito prazer eu enviaria. Tá bom? Obrigado, Suzane. A próxima é a professora Eliana Amaral. Tudo bom, Suzane? Bom estar aqui. Quem sabe um dia você estiver por aqui, a gente se encontra, né? Às vezes a gente se desencontra. Mas eu queria tocar em dois assuntos, que são áreas aí que eu tenho trabalhado, que escapam um pouco só da área clínica, mas que eu acho que tem influência nessa discussão, já que, né, saúde da mulher, na verdade, é um indicador social importante. Um deles, que é uma preocupação enorme no país, é a desqualificação da formação relacionada à saúde da mulher. A expansão, no particular das escolas médicas, falando das escolas médicas, é uma coisa sem precedentes, em que, se vocês forem atrás e conhecerem pessoas que estudam em diferentes escolas e novas escolas, vocês vão ver que as pessoas não têm acesso a internato, se tiverem, não tem supervisão. Então, nós temos um problema hoje de ausência de oferecimento de boa formação em saúde da mulher, que é gigantesco. O que trará para o sistema de saúde um peso muito maior numa outra coisa que é complexa, que é a educação continuada, que é a manutenção. Então, acho que eu queria só trazer esse assunto à tona, porque o nosso papel em educação continuada, ele precisa ser, na verdade, quem pode oferecer precisa ser exacerbado, né? E precisa trabalhar mais com os programas de saúde. Esse é um assunto. O segundo assunto é uma questão que, sim, as mulheres hoje têm mais escolaridade, e elas, né, de fato, por exemplo, na universidade, elas acabam sendo até em número maior na nossa realidade, mas isso vai se perdendo nos cargos. Então, a liderança, ela é mais ainda masculina do que feminina, né? Quer dizer, ela traz ainda o perfil das gerações anteriores. Isso tem uma implicação importante para estar nos espaços de tomada de decisão, né? Então, trazer esse assunto à tona acaba sendo, vamos dizer assim, não fica na prioridade, até por causa disso. Então, são só dois, assim, elementos a mais que complicam a nossa vida e a nossa missão, que é trabalhar em prol da melhoria da saúde das mulheres. Eu vou começar pelo último, né? Porque eu estava em Brasília e a presidenta da FEBRASGO estava lá. E ela disse que ela é a primeira presidenta mulher. Bom, eu não posso me admirar, porque na história dos 120 anos da OPS, eu sou a primeira diretora mulher de um centro e agora de um centro de saúde da mulher. A gente precisa ocupar o poder, né? Então, é uma realidade que são mais mulheres que estão na formação médica, e isso implica por isso a aula chamava Olhares e um outro olhar. Porque, por exemplo, o envelhecimento de mulher não é igual ao de homem, a vida da mulher não é igual ao do homem, não é só porque a gente tem biologicamente diferenças, mas as mulheres têm olhares diferentes. Isso é uma realidade que nós precisamos discutir. E ontem mesmo foi um dos temas que eu sugeri para a Rosiane, para o próximo congresso da SOGESP,
porque eu acho que a discussão da formação médica ela tem se centrado só em dizer, houve uma abertura de muitas escolas, concordo totalmente, e foi. A propósito dessa discussão, semana passada, também em Brasília, essa foi a última razão, a outra razão que eu fui, a gente teve a reunião da Reúna, e lá estava a Sônia Rotmins, que eu não sei se vocês conhecem, o Jorge Kuhn, que é mais conhecido, a Esther Vilela e a Roseli Nomura, que é da Febrasgo. E elas eram à mesa, eu coordenei a mesa e fiz uma pequena intervenção. O que está acontecendo com a formação médica? Então, eu dividiria em 2 blocos. Em um bloco, o mundo cartesiano caiu. Nós sabemos que a gente tem que trabalhar baseado em evidência, mas que a gente não pode mais pensar quadrado. Se a gente não tiver um olhar quase caleidoscópio, não vão ficar para trás. Porque as tecnologias chegaram, as intervenções chegaram, os outros campos de conhecimento chegaram, e a gente tem que avançar. Então, esse é um bloco que ficou discutido, e eu acho um bloco interessantíssimo para quem está começando a estudar e não tem um tema. O que é a preparação correta para esse conhecimento que a gente vai ter que saber a cada dia e que a gente... todo dia o número de papers que a pessoa que faz gestão de conhecimento no CLAP encontra circulando e que ela considera para a gente ler, numa semana pode chegar a 15, 20, é quase impossível. Então, se a gente quer sair do nível do abstract, só ler o abstract, a gente acaba sendo muito específica, né? Lendo muito especificamente. Mas isso é um desafio. Então, a boa formação, ela tem que abandonar aquele modelo cartesiano, ele tem que ser mais aberto, mais capaz de ver além. Um segundo lugar é o seguinte, a gente tem que fechar essas escolas. A gente tem que trabalhar. Agora, a gente teve um CFM muito complicado nos últimos anos, a gente teve os órgãos que fiscalizam isso muito complicado, e as condições que um médico sai formado na medida da competência dele, ou seja, se você lê, né? Isso eu retomo o meu papel, já não de diretora do CLAP, mas do DECIT, quando a gente olhava e falava, o que são as competências de um médico que se forma? O que ele deveria ter com competência? A gente tinha que mandar todo mundo de volta para a faculdade, começando por parto. O médico sai e não sabe fazer parto. Não sabe, não tem ideia e se desespera e é capaz de chamar a avó para ajudar ele. Então, eu acho que a discussão lá foi profunda, porque entre todas as teses, tem a tese dessa... Ela é uma antropóloga, da Sônia Rotmins, que quem não conhece, googlei, ela mostrou o que acontecia nessa formação. E isso mostrou, assim, por exemplo, as pessoas estudavam pelo livro do Delasse e do Briquet, que eu estou justificada de ter usado, porque eu conheci o Delasse, meu Deus do céu. Mas, por exemplo, pegaram o último livro de uma das figuras mais importantes de São Paulo, não tem problema de falar o nome dele, do Zugaib, e a foto do livro é uma barriga. Quem ainda vê a obstetrícia como uma barriga está morto, entendeu? Não pode. É uma redução enorme. Então, essa desconstrução, então ela falou, o modelo biológico de ver os problemas, de analisar, de formar as pessoas, está tão defasado que, mesmo nas boas escolas, claro, como é a USP, claro, como é o professor Zugaib, não estão aprendendo. Então, essa é uma discussão importante. Eu acho interessantíssimo discutir isso, Helena. Tomara que vença a minha sugestão e a gente possa estar na SOGESP discutindo formação médica, mais além do que discutir somente que as escolas particulares são ruins. Eu acho que elas são ruins. Eu acho que elas tinham que ser fechadas. Mas, a partir disso, a formação que a gente está dando nas escolas públicas é caríssima, porque é caríssimo uma escola de medicina, é ruim. A gente pode conversar horas sobre isso, tomar um café. Guilherme, teu microfone estava desligado, amor. Obrigado, Suzane. Na sequência, temos a palavra para o professor Rodolfo. Suzane, é um prazer enorme ouvi-la
com todo o seu conhecimento e com toda a sua descontração para trazer essas ideias aí para esse tema que é árido, né? Falar de morte materna, de mortalidade materna, de morbidade materna, de papel da mulher na sociedade brasileira. Isso precisa ter essa leveza que você tem. Muito obrigado pelas suas palavras. E eu queria, assim, retomar duas frases que você trouxe, que a vida da mulher não é igual à do homem, e que isso é importante a gente destacar. Eu acho que isso é fundamental, a gente como homem branco, hétero, assim, lembrar disso todo dia, né, e olhar para isso e contextualizar tudo que eu faço como pesquisador, considerar isso na forma de análise, na forma de buscar as informações e as respostas que eu quero buscar. E aí, diante desse momento que a gente está discutindo, você vem aqui convidado pela pós-graduação, eu queria te perguntar qual é o papel da pesquisa, qual é o papel da academia, da produção da ciência, para melhorar esse cenário que você mostra. Para onde e como a gente deve direcionar nossa energia e responder as perguntas científicas mais importantes para resolver, para diminuir esse problema que você está apontando. E quais são as principais perguntas de pesquisa que você acha que são importantes de serem respondidas nesse momento? Obrigado. Olha, essa é uma banca de prova, né? Porque só me faz perguntas figurões da escola. Então, aí eu já fico com mais medo, mas é isso mesmo. Bom, eu também estou ficando cada vez com menos medo de dar nome a tudo que eu vejo que não está funcionando. Mas a primeira coisa é que realmente tu tem todas essas desvantagens. A pessoa, quando é um homem hétero, branco, e que é de classe média, está morto. Ele tem que fazer um esforço enorme para ser correto. Porque senão ele erra. Ele erra, eu vejo assim que eu me vigio todo dia contra racismo, porque eu sou branca, ou contra algumas visões para se libertar do viés, dos preconceitos. Mas eu acho que tem várias perguntas. A primeira leitura, que se tu me permites, eu quero te... É uma leitura sobre o cuidado, porque se a gente for pensar no mundo que a gente discute feminismo, nunca foi, porque eu acho que o feminismo nunca foi estéril, nunca foi de histéricas, eu acho que todas essas coisas sempre foram slogan, clichê para calar mulheres. Mas eu acho que a primeira coisa que faz uma mulher ser diferente na maneira que ela cresce, eu digo isso para todo mundo que ainda é muito jovem, tem filhos, é como ela faz o cuidado. Então, tem uma publicação da CEPAL muito interessante sobre o valor econômico do cuidado. Porque você vê 2 garotinhos brincando, e uma é menina, e você fala, e alguém fala para a menina, cuida do teu irmão, que às vezes é mais velho do que ela, entendeu, Rodolfo? Então, uma coisa que é o reflexo da gente ter esse viés de gênero, ou esse viés não feminista, é que a gente botou o cuidado da sociedade na mão das mulheres. Então, tem um problema sério aí econômico, porque esse cuidado é invisível, esse cuidado é pouco valorizado, e o Renato também falou isso, né? Que como é que os obstetras são pouco valorizados? Vão ser cada vez menos, Renato, porque nós vamos ser presentes na vida das mulheres, com sorte, uma vez na vida, né? Eles sabem, eu disse que eu vou levar minha filha para congelar os óvulos aí, porque ela está falando, filho, talvez não sei quando, e tem mais de 30 anos. Então, cada vez as mulheres vão precisar menos do obstetra, não do ginecologista, não da pessoa que vai cuidar da saúde da mulher. E quero falar uma coisa agora para vocês três. Nós estamos começando, o CLAP e a Fiocruz, um curso
uma trilha formativa para atenção sobre saúde das mulheres, que inclui todas as mulheres, aquilo que eu falei nisso, todo mundo que se chama mulher. E que a gente quer terminar, o ápice disso vai ser um mestrado e um doutorado nessa área, e a gente está buscando parceiro, buscando fundo, e vai fazer isso. Porque essa formação ninguém tem. Então, um problema de pesquisa que eu tenho, que eu acho que é muito importante, é o seguinte: como está a saúde das mulheres no embaraço, na gravidez, fora da gravidez? Ou seja, a mulher veio grávida, mas você perguntou da saúde mental dela? Você controlou a alimentação só porque ela não pode engordar e ela é diabética ou vai ser diabética? Você considerou que essa gravidez pode ser um disparador de um diabetes ou de uma hipertensão? Quer dizer, quais são os significados da gravidez hoje para as mulheres que têm menos filhos e idade reprodutiva fora daquilo que nós consideramos que era o ideal? E talvez a pergunta primeira que a gente tem que fazer, que ainda ninguém conseguiu fazer, a gente está tentando armar um grupo, que é: quantos resultados estão relacionados à idade? A gente conhece aquilo que todo mundo repete, a idade muito precoce, e também os dados repetem, vamos ser honestos. Né? De 10 a 14 anos a gente tem os piores resultados, inclusive em termos de recém-nascido, e a partir de 35 anos a gente tem resultados que precisam atenção. Mas quais são os elementos novos nessa população ou nessa nova arrumação demográfica? Eu acho que essa é uma pergunta. Nós já pensamos em fazer uma coorte de grávidas a partir de 35 anos para tentar entender, do ponto de vista epigenético, o que aconteceu com esses recém-nascidos ou com essas mulheres? Isso é um tema interessantíssimo. E, por exemplo, quem está na universidade deveria pensar. Por que eu digo universidade? Porque eu trabalho com serviço. Quem está na minha frente são sempre ministros que trocam toda hora, são sempre pessoas que são dirigentes de áreas técnicas, como acaba de mudar no Brasil. Então, eu falo, mas eu fico na pressa deles implementarem coisas. Compra anticoncepcional, melhora o banco de sangue. Mas quem está pensando tem que pensar hoje nos estudos longitudinais que mostrem essa nova gravidez e essa nova mulher. Isso não está sendo feito. Uma área que eu tenho muito interesse é a área de saúde mental. O CLAP está lançando um primeiro curso de saúde mental para atenção básica, começou em espanhol. Por quê? Porque vira tudo mimimi de mulher. A mulher chega lá e fala: eu estou triste. Minha filha, não fique triste, você é bonita, você é tão interessante, você tem um filho aí bonitão. Está triste por quê, minha filha? E se o médico for um hétero, não tratado, classe média branca, falar: se a mulher tivesse mais ocupada, lavasse umas roupas, não ia estar triste. Entendeu? Então, a saúde mental está onde na nossa atenção. E aí eu digo, e todo mundo nessa sala que um dia ficou grávida sabe a loucura que é ficar grávida. A cabeça da gente vai para 5.000 lugares. Então, não é possível que a gente não tenha saúde mental e gravidez com o conhecimento que a gente deveria ter. A gente localiza, é uma depressão pós-parto, aí ela está lidando mal com a gravidez, aí ela está com dificuldade de aceitar isso. Então, acho que é um campo interessante. Eu iria para os campos que a gente não estudou: sexualidades, inclusive na gravidez, perspectiva de o impacto. A pergunta é: qual é o impacto na vida da mulher de uma gravidez tardia, e uma gravidez tardia provoca que impacto na vida dessa mulher? E aí incluiria o recém-nascido, porque tem uma discussão enorme de epigenética que vocês sabem mais do que eu. Olha, problemas eu tenho muitos. A Eliana já me convidou para um drink, você está convidado para vir junto. Paro por aqui, querido. Obrigado, Suzane. Antes de eu passar para a última pergunta que foi solicitada, eu queria lembrar a plateia
que foi colocado no chat o link da avaliação do curso, que é uma nova exigência da CAPES que a gente recentemente implementou. Pediria, por favor, a todos os participantes que entrassem no link para fazer a avaliação dessa atividade. E com isso eu passo a palavra para a professora Diama. É a última pergunta, porque nosso tempo está se esgotando. Obrigada, professor Guilherme. Bom dia, professora Suzane, eu sou Diama Vale, sou docente aqui do departamento, trabalho com a oncologia, a parte de prevenção de câncer. Queria iniciar minha fala, primeiro agradecendo ao professor Guilherme e a professora Laura por essa atividade de hoje, por ter convidado a senhora, que é uma mulher tão bonita e inteligente, e aí, como estamos celebrando o dia 8 de março, que é amanhã, que é um dia de luta, eu gostaria de justificar o bonito e inteligente, porque em 2024, ser bonita e inteligente é ser uma mulher sensível e potente, isso é beleza hoje, e ser inteligente é para além do pensamento cartesiano. Então, acho que a sua exposição explanou muito bem isso e fiquei muito agradecida de ter conhecido a senhora nesse contexto. Inclusive, gostaria de alguns slides, porque eu faço seminário de mulher vulnerável com 4º ano e discuto um pouco essas questões do ponto de vista mais global sobre a saúde da mulher, e achei muito interessante. Mas eu gostaria de fazer minha fala relacionada com os aspectos das políticas de saúde para a saúde da mulher, fazer alguns comentários sobre a necessidade de se avaliar e de se investir um pouco mais em infraestrutura de saúde, que isso é um tema que, especialmente as agências internacionais, elas têm um pouco de dificuldade, não porque é difícil, mas dificuldade de mostrar isso, né, para o público-alvo que somos nós, né, que estamos elaborando as políticas de saúde nos seus próprios países. Eu tive no pós-doutorado eu fiz muita avaliação de auditoria de sistemas de saúde europeus, e o que me chamou muito a atenção é a complexidade de ações de saúde que, para a nossa área, que nos interessa aqui na saúde da mulher, ações de saúde que nos parecem simples, mas que, na verdade, são extremamente complexas, né? Então, fazer o rastreamento, vacinar, planejamento reprodutivo, lidar com mortalidade materna, são ações de saúde muito complexas, e aí não existem problemas simples, e também não pode existir sistemas de saúde que sejam simples. Então, acho que, pelo menos na minha área, o que eu consigo entender é que a fragilidade do nosso sistema de saúde é o principal determinante dos insucessos das nossas políticas públicas de melhoria de eficiência no atendimento à população. Por exemplo, muito interessada em avaliar essa questão da fragilidade do sistema de saúde, no impacto que isso tem nas ações de prevenção. A gente fez um trabalho, um aluno meu fez um trabalho aqui, a gente avaliou todos os municípios paulistas, que em São Paulo a gente tem um índice de vulnerabilidade social de cada município, e a gente avaliou que, considerando os indicadores de câncer do colo do útero, aqueles municípios muito, muito vulneráveis e os pouco vulneráveis, mais vulneráveis, eles têm indicadores que são péssimos, mas o salto que você dá quando você melhora um pouco a vulnerabilidade, né, quer dizer, diminui um pouco a vulnerabilidade, o salto no indicador, ele é muito maior do que quando você sai de uma situação de razoável vulnerabilidade para pouca vulnerabilidade. Quer dizer, quando você não tem aquela infraestrutura básica para as ações de serviço de saúde, isso tem um impacto muito grande, e aí as principais pessoas que sofrem com isso, sem dúvida nenhuma, são as mulheres, e aquelas mulheres mais vulneráveis, com aquelas que têm todas as interseccionalidades que a gente tem trabalhado cada vez mais em pesquisa em política de saúde. Então, fica muito difícil para a gente, por exemplo, quando a OMS ela coloca para a gente as metas para a eliminação do câncer do colo do útero, como trabalhar metas de eliminação do câncer do colo do útero se a gente está trabalhando com cenários que não tem infraestrutura mínima, não é nem para aquisição do teste de HPV, por exemplo, mas é de infraestrutura para rodar o teste. Eu não tenho infraestrutura de laboratório mínima para conseguir rodar o teste, eu não tenho infraestrutura mínima de formação de recursos humanos para conseguir levar esse teste para
para ser executado. Eu não consigo aqui, por exemplo, no Brasil, a gente sabe que o grupo populacional de maior vulnerabilidade para câncer do colo do útero são as mulheres indígenas habitantes de áreas remotas. As taxas de incidência de câncer do colo do útero nessa população são muito superiores a qualquer outro grupo populacional. E essa população, a gente sabe que é uma população que não tem acesso a serviços básicos de saúde. Então, eu gostaria que a senhora fizesse um comentário nesse sentido, sobre como a sua atuação na OPAS, né, como liderança política também nesse cenário, como a senhora vê a atuação desses órgãos internacionais. Essa é uma pergunta que é quase um resumo do meu trabalho, né? Porque meu trabalho é justamente isso, é tentar entender quais são as melhores soluções e o que a gente tem que possa explicar o conjunto das soluções. Então, eu estou buscando aqui, se eu tiver um minutinho, Guilherme, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas eu ontem fiz, a pedido da ministra do Brasil, uma apresentação para a gente discutir um pouco o que porque a pergunta que eu também discuti no Congresso da última vez por que a gente continua tendo morte materna, meu Deus, o que está acontecendo? Então, uma das discussões, eu achei a apresentação, deixa eu ver se eu consigo subir, e aqui eu faço um destaque no que as soluções, né? Eu explico a situação mundial, mas eu basicamente vou trabalhar na apresentação, na parte final, no que são... Vocês já estão vendo? Já. Já. No que são os elementos, o que tem que mudar, né? Então, o primeiro slide é esse. O que tem que mudar é que os países têm que assumir, porque vamos entender o que é o papel das multilaterais. A Organização Mundial da Saúde, ela é a secretaria técnica dos países. Eu sou a secretaria técnica. Eu tenho a obrigação de saber, se o ministro me pergunta, se a penicilina trata intraútero um feto de sífilis ou não. Eu não posso deixar ele dizer, como já aconteceu, para usar eritromicina. Isso é minha obrigação. Mas ele tem que fazer financiamento. O financiamento é que produz impacto. A magnitude é que dá impacto. O que a gente chama o escalinapo é que dá impacto. Por exemplo, o CLAP tem pelo menos 20 ações modelo, principalmente depois do Covid, com celular na mão de mulheres ribeirinhas. Mulheres ribeirinhas, eu não estou falando de agente de saúde. Ação em aldeias indígenas no meio do Peru, que agora foi premiado na OMS. Ações usando traje anti-choque no meio da Colômbia. Enfim, de várias maneiras. Mas tem que ter um financiamento, e se esse financiamento tiver magnitude, nós vamos ter impacto. Essa foi a primeira coisa que eu falei para a ministra do Brasil, eu falo para qualquer ministro. A outra ação, ela é multissetorial. Você tem que conversar com todo mundo que está do lado. Aí é uma comunidade de 500 pessoas no Alto Amazonas. Tem que falar com o prefeito desse lugar e falar. Quando a dona Maria estiver grávida, o barco e a gasolina para levar ela, se ela tiver um problema, tem que existir. Tem que ter o plano de médio e longo prazo, porque todas as intervenções que são excelentes, vamos pegar o zero morte materna no Brasil, excelente, mas ele teve um médio e longo prazo sem o elemento que vem em seguida, que é o monitoramento e o segmento. Se você não faz o monitoramento, acabei de dar para o Rodolfo vários problemas que a gente já tinha que estar fazendo o monitoramento. Por exemplo, o que está acontecendo com essas grávidas de 40 anos? Uma grávida que ficou 40 anos, com 40 anos na sua primeira gravidez, ela vai ter daqui a 20 anos mais diabetes e hipertensão daquela que ficou grávida por 20 anos, aos 20 anos. A gente não sabe. Se a gente não faz o monitoramento, o segmento a gente não sabe.
a gente precisa ter uma participação de sócios. Venho discutindo com a Febrasgo. Quem me conhece sabe que eu tenho na FLASOG, que é a Febrasgo da América Latina, uma participação importante com a sociedade civil, principalmente com vocês, que são as sociedades. Eu teria a audácia de te dizer que tecnologias e intervenções nós já temos, mas você tem que escalar, você tem que colocar no lugar. Por exemplo, recentemente, a gente conseguiu, aqui tem esse slide que não tem no outro, a gente conseguiu fazer uma discussão de redes de atenção. Isso é para o Brasil. Então, a rede precisa ser resolutiva. Desculpem os erros de português aí, que faz a minha equipe, depois saem umas coisas como pré-concepção, como está escrito. A gente precisa discutir que em cada nível de atenção ela tenha a atenção necessária. Então, não adianta ela ir para a pré-concepção ou buscar um método e não ter um método. Não adianta ela ir para o pré-natal e não ter uma pressão checada corretamente. Ela não pode chegar no parto 10 horas depois do que ela deveria ter chegado. E a gente não pode abandonar ela no pós-parto nas primeiras horas, entendeu? Então, nem pode não conhecer todas as intervenções. Então, ela perguntou, o que eu preciso? A gente precisa... Isso tudo são as áreas necessárias, os recursos e as tecnologias, por exemplo, sangue. Como é a rede de sangue? Onde ela está? Quem é que está acompanhando? A outra coisa é que não existe uma governança disso. Então, por exemplo, claro que melhorou muito. Vocês nem imaginam como era a regulação e a setorização e a porta de entrada há 40 anos, ou quase 40 anos, quando eu fiz residência. A gente estava na casa maternal e chegava a 50 partos em 24 horas, porque não tinha regulação. Então, chegava e ia chegando e a gente não tem... as autoridades não têm capacidade. Além disso, né, aí vai falar só de financiamento, eu vou pular, existe a questão dos determinantes sociais. Saio daqui e fecho aqui e volto para a gente conversar. Ou seja, existem muitos fóruns que fizeram uma discussão, chama, muito complexa do que tem que fazer. Mas eu repito, nós temos 3 palavras aí: investimento, qualidade e reitoria do processo. Se algum governo quer que funcione suas políticas, que é o que a gente discutiu basicamente, tá bom, é um novo plano para a saúde materna. Qual é o valor? Se a gente não tem dinheiro, eu já tenho vergonha de começar a coisa, entendeu? Claro, eu digo isso porque eu sou brasileira, tenho muita relação dentro do Ministério. Os ministros falam, não, a gente vai começar isso sem muito dinheiro. Não vai começar nada, entendeu? Porque se ele não capacita, por exemplo, tem um buraco na capacitação de quem está na ponta pós-Covid, gente. As pessoas se deslocaram, passaram 3 anos, as que não morreram, voltaram para o serviço, não sabem mais cuidar, não atendem emergência, tudo isso. Qualidade. Às vezes falta tensiômetro nas unidades básicas, a fitinha para qualquer coisa. Então, como é que você faz diagnóstico? Penicilina. Não tem teste rápido para sífilis. Então, ou seja, sem qualidade nós não vamos para lugar nenhum. Discussão de qualidade, um artigo maravilhoso que ainda está valendo, apesar de ser 2015, 2016, da OSG. Guilherme conhece o artigo sobre o que é a qualidade na atenção obstétrica. Eu uso sempre, eu não tenho agora nem o slide com ele em português, mas eu estou sempre discutindo isso. Dentro do site do CLAP tem muito disso estruturado da maneira mais rápida. Eu preparei isso em português bem rápido para mostrar que a gente tem identificado nessa cadeia de atenção que tu fala, o que deve estar no início, o que deve estar no fim. Mas eu não posso terminar sem dizer o seguinte, e isso é uma área de vocês. A coisa mais importante é monitoramento. A coisa mais importante é você conhecer o dado. O dado está desagregado e você conseguir entender o que aconteceu nesse processo. Por isso, a Condições de Valorizações Essenciais, outro curso que eu vou fazer propaganda para vocês, é um curso do CLAP, está em 4 idiomas,
que chama Avaliação de Mortes Maternas e Perinatais e Respostas. É um curso de vigilância, que você entende, olhando para o curso de vigilância, o que aconteceu quando você revisa aquele caso de morte materna ou perinatal e qual é a resposta necessária. Se você não avalia todo dia a atenção, se você é um diretor de hospital, um diretor de serviço, e não para com a equipe no final de uma semana e fala quem a gente atendeu, como a gente atendeu, quais são nossos resultados, o que a gente não fez direito, o que a gente fez direito, como a gente pode melhorar, a gente não vai adiante. Isso depende só da gente. Eu fico pensando em todas as vezes que a gente perdeu a oportunidade na vida de fazer isso. E aí eu penso, nossa, eu terminei aquele plantão e nem fui olhar se aquela mulher que me deu tanto trabalho tinha ficado bem ou não. Né? Se ela gritava tanto, se era de dor, ou ela estava mentalmente precisando de ajuda, eu fui incapaz até de lembrar o rosto dela, porque eu tinha 50 mulheres para atender. Então, essa humanização, que também passa pela humanização do trabalho que a gente presta, do salário que a gente recebe, de tudo isso, ela precisa ser mais discutida, né? E semana passada, nessa discussão da Reúna, teve muita discussão sobre isso. Eu sou uma amiga inimiga, elas sabem, né? Eu sou um pouco contra essa discussão e essa coisa midiática do parto domiciliar. Mesmo assim, elas me convidaram, me deram a mesa de encerramento. Eu trabalhei com tudo de positivo que a gente tem para oferecer e acho que é isso. Eu acho que a gente precisa conversar mais, de maneira mais aberta, sempre pensando que o nosso papel nesse planeta é ser solidário. E a gente teve a vocação, a sorte, a alegria de seguir na área de saúde e ajudar as pessoas. De verdade, ser capaz de ser solidário num momento tão bonito, tão transcendental do parto. Então, vamos fazer direito, né? Vamos fazer como se deve. Vamos fazer bonito. Era isso. Obrigada. Suzane, muitíssimo obrigado. A gente já está estourando no tempo. Tenho certeza, pela audiência da sala, que a gente ficaria aqui mais 1 ou 2 horas conversando sobre esses assuntos. E para fazer o link com a pós-graduação, eu queria dizer que, na qualidade de orientador, quando a gente está num programa de pós-graduação do nível do nosso, o que deixa a gente contente é ver nossos orientandos sobrepujarem as capacidades que nós temos, e eu sou realmente muito feliz, me sinto feliz de ter gente como você e outras pessoas, graças a Deus, que atingiram esse nível na sua plenitude. Você deu uma demonstração clara do que é capaz de fazer e de pensar, desempenhando o papel que você tem desempenhado na sociedade, no Brasil e fora do Brasil também. Queria lembrar, agradecer em nome da professora Laura e professora Cássia a sua participação nessa aula inaugural da pós-graduação, que eu tenho certeza está sendo inspiradora para muitos dos alunos que estão começando, e queria também oficialmente aceitar o desafio que você fez de a gente poder implementar aquela ferramenta de avaliação num programa com um aluno de pós-graduação orientado nesse sentido. Agradeço imensamente sua participação, e os interessados que tiverem um interesse específico no assunto, depois a gente pode conversar para um contato futuro, aproveitando alguma das oportunidades de suas visitas aqui no Brasil e quiçá em Campinas também. Muitíssimo obrigado, obrigado à audiência de todos, e lembrem, por favor, de entrar no link para fazer a avaliação dessa atividade inicial do programa de pós-graduação da Toco Gineco. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada por tudo. Obrigada, Cássia, a colegas, obrigada, viu? Obrigada, Suzane, foi muito bom, viu? Muito obrigada. Obrigada a você.